Olá pessoal, boa tarde, espero que vocês tenham realizado uma boa prova em tempo hábil, né? Então nós vamos agora fazer a nossa correção. Bom, as provas eram essencialmente diferentes, segundo A, segundo B, segundo C. Algumas questões estão parecidas. Então a prova vai começar com a correção do segundo A, e aí eventualmente nas outras salas, aquelas que forem repetindo, a prova vai pulando por conta já de ter feito a correção, tudo bem? Na prova do segundo A, a primeira questão era um teste, tá? Tinha que indicar a alternativa que tinha apenas elementos climáticos. Então, nós estudamos, né, juntos lá, em termos de clima, que existem os elementos e os fatores climáticos. Então, havia 4 alternativas e vocês tinham que assinalar aquela que era só elementos. A correta era a 4ª alternativa, que era temperatura, umidade e pressão atmosférica. Todas as outras tinham pelo menos algum fator, portanto não poderiam ser assinaladas. Tudo bem, gente? A 2 tinha uma imagem, né, que estava muito fácil o teste, porque se você olhasse a imagem direitinho, ela respondia a própria questão. Era uma imagem que a gente trabalhou no PowerPoint, que era uma imagem da radiação solar. E a pergunta era, né, o que essa imagem ao lado ela conceituava? Então tinha lá, balanço do nível da pressão atmosférica, não era, nível de amplitude térmica, também não, radiação solar e equilíbrio térmico. Exatamente essa era a resposta correta, era a 3ª alternativa, que era a radiação solar e a partir dessa radiação ela mantém o equilíbrio, o calor na atmosfera. A outra era o processo de evapotranspiração, também não era a correta, tá? Um teste fácil, né, pessoal? Dava para ler a resposta lá. A número 3, a gente tinha o gráfico, um gráfico que a gente trabalhou em aula. Trabalhamos, quando a gente trabalhou em temperismo físico, naqueles exercícios de tarefa de casa. Depois eu trabalhei nos exercícios do Enem e eu coloquei o mesmo gráfico. Vocês tinham que relacionar as informações do gráfico com o processo de formações vegetais e o clima do planeta. Bom, era só colocar que em climas de altas temperaturas, alta pluviosidade e alto índice de intemperismo químico, nós temos vegetação densa. Era só dar exemplo a floresta tropical. E tínhamos aí as vegetações intermediárias, à medida que a temperatura cai, à medida que a pluviosidade cai, o intemperismo químico também. Então, claro que aqui vai depender muito de como vocês construíram esse texto, mas basicamente vocês tinham que relacionar os elementos que o gráfico nos dá com a formação vegetal. Os elementos eram temperatura, pluviosidade e índice de intemperismo. E aí vocês tinham que relacionar ao bioma, certo? No caso aqui, podia dar o exemplo de um dos biomas e falar esse processo de relação. Vai depender de como vocês construíram o texto. A 4ª questão, com informações mais precisas sobre o fundo dos oceanos, foi elaborada a teoria da tectônica de placas. Explique o que diz essa teoria. Bom, pessoal, essa teoria diz que o continente é dividido em placas, né? E essas placas, elas se movimentam horizontalmente ou verticalmente. Exemplo que vocês poderiam dar: placas convergentes, divergentes e transformantes. Basicamente é essa a resposta, né? Que a litosfera é dividida em partes. Essas partes são chamadas de placas. Placas que se movimentam horizontalmente, verticalmente, ou seja, movimentos orogenéticos, epirogenéticos ou movimentos de deslizamento transformantes, certo? A questão número 5 era do ciclo das rochas. As rochas constituem a parte sólida do planeta, são compostas de um ou mais minerais. Explique o que é necessário para a formação das rochas metamórficas. Essa era pontual, uma coisa só: aumento de temperatura e pressão. Tão somente explicar isso, tá? Não era para explicar todo o ciclo, não. Eu só estou explicando o que precisa para a rocha metamórfica acontecer. Aumento de temperatura e de pressão. Aí eu tinha, observando a imagem, escreva a localização da zona de convergência intertropical. Fácil, né, gente? A zona de localização está entre a linha do Equador
e os trópicos, Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. Se quisesse ser um pouco mais ousado, dava para até colocar as latitudes, entre latitude 0 e 27 a 30 graus. Tá? Tinha uma imagenzinha, era só isso, e aí você tinha concluído a sua prova. Certo, pessoal? Vamos agora para o segundo ano B. O B, ao contrário da segundo A, a primeira questão de teste, vocês tinham que assinalar apenas a questão que tivesse fatores climáticos, tá? Então, era logo a primeira, relevo, vegetação e latitude, tá? Todas as outras tinham algum elemento climático, tá? A única que tinha somente fatores climáticos era essa, relevo, vegetação e latitude. No teste número 2, a gente tinha uma imagem da força de Coriolis, né? Então, o próprio desenho aqui foi trabalhado no PowerPoint, né? O mesmo desenho que estava lá, colocou. A imagem ao lado conceitua. Aí tinha lá, né, os ventos na porção horizontal, se movimentando, ventos úmidos, processo de evapotranspiração ou vento de monções. Ali era força de Coriolis, era que mais se aproximava ali da imagem desse vento horizontal nesse teste. Na questão número 3, tá? É a mesma questão do segundo A, que era o gráfico de intemperismo químico e físico, e vocês tinham que relacionar. Não vou repetir porque a gente já fez a correção na prova do segundo A. Na 4, havia também o ciclo das rochas, e diferente do segundo A, vocês tinham que conceituar rochas sedimentares, né? O que explique o processo de formação. Então, vocês tinham que colocar que essas rochas são compactadas, sedimentadas e sofrem aumento de temperatura e pressão. Se mais ousado ainda, o aluno pode colocar que existe o processo de diagênese, né, que é o processo químico de transformação desses elementos. Na questão 5, forças endógenas são características da formação da paisagem terrestre. Explique o que são os movimentos de convecção. E ali, né, gente, nos movimentos de convecção, forças endógenas, nós estamos falando do interior da Terra. Então, seria a alternância de temperatura do magma terrestre. À medida que o magma esquenta, ele sobe sua temperatura, ele evolui o magma. À medida que ele resfria, ele desce novamente. Esse movimento convectivo no interior das placas tectônicas fazem com que elas se movimentem, tá? Então, todo esse movimento de placas é ocasionado por conta das correntes de convecção, por alteração da temperatura desse magma. Esquenta, sobe, resfria, desce novamente, tá? Então, basicamente, esse movimento é o que faz as placas tectônicas se movimentarem. Na questão 6, era muito parecida também com a do segundo A, mas está falando para vocês conceituar o que a gente chama de zona de convergência intertropical. São as zonas que estão entre a linha do Equador e os trópicos, são as mais quentes do planeta, e temos ali a circulação de ventos alísios e contralísios. Certo, pessoal? Vamos agora para a avaliação do segundo ano C. Vamos lá, pessoal, agora a gente vai para a correção do segundo C, tá? Aí era a mesma situação do segundo A, que era para assinalar onde só tinha elementos, tá? Então, era a primeira, temperatura, pressão atmosférica e umidade. Os três são elementos climáticos. Todas as outras alternativas tinham um fator climático, então não dava para assinalar, certo? Na segunda também é igual ao segundo A. Tinha uma imagem da radiação solar, que a gente já tinha trabalhado. Então, a alternativa era radiação solar e equilíbrio térmico. Agora, a terceira tinha uma imagem de uma formação de caverna. Explique a formação de cavernas a partir do intemperismo químico, tá? Então, para a formação de cavernas, é necessária a formação de 3 elementos químicos importantes. A água, matéria orgânica, que forma a solução de infiltração. A solução de infiltração em pedra calcária forma a solução de percolação. Dessa forma, nós teríamos a formação das cavernas. Certo, pessoal? Então, essa era a questão. Tinha que falar lá aquelas 3 fórmulas
para a organização aí do intemperismo químico em ambiente kárstico, ok? Na quarta questão, tinha uma imagem, né, de movimento tectônico. Explique os movimentos tectônicos a partir da indicação da paisagem, tá? Então, nós temos os elementos convergentes, os elementos divergentes, as placas convergentes, as placas divergentes e as placas transformantes. A PRO já aceita essas respostas, mas se quiser colocar convergente, choque de placas, movimentos, né, de subducção, divergente, afastamento de placas, e transformante é o que nós temos lá de placas que deslizam, né, provocando lá falhamentos em placas, ok? Mas se colocar os elementos convergentes, divergentes e transformantes, já está correta a questão. Aqui as rochas, tinha que colocar o processo da formação das rochas metamórficas, que a PRO já falou lá. Só colocar aumento de temperatura e pressão já estaria com a questão correta. Na 6, explique o funcionamento dos ventos alísios e dos ventos contralísios, tá? Os alísios são os elementos, são os ventos úmidos, né, que partem aí dos trópicos para a linha do Equador, e os contralísios partem do Equador para os trópicos, né, formando aí os grandes desertos aí do planeta que circundam ali a linha do Equador, tá? Então, basicamente era os ventos alísios, né, que partem dos trópicos trazendo muita chuva e umidade para a linha do Equador, e os contralísios que levam aí, saem úmidos do Equador e ficam secos lá na linha dos trópicos, formando aí essas regiões de desertos. Certo, pessoal? Então, a gente encerra aqui a correção da nossa prova. Espero que vocês tenham ido bem e qualquer dúvida a gente pode esclarecer durante as nossas aulas sincrônicas, ok? Grande beijo para vocês.